super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast. Hoje estou aqui muito feliz com a minha convidada. E para começar, gente, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, porque está cada dia mais especial. Porque o Super Podcast é o nosso super mais querido de Orlando. E as mulheres estão cada dia mais conectadas aqui com a gente, as mães, com essas histórias lindas e inspiradoras para vocês. E a minha convidada especial de hoje é Érica Alencar. Érica se apresenta para as supers que estão nos assistindo hoje, você que também é uma super, né? Contando um pouquinho da sua história, de como você veio parar aqui nos Estados Unidos e toda a sua trajetória. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Para mim foi uma honra ser convidada. Gente, ela é muito linda. Ai, eu obrigada. estou impressionada com a delicadeza dela. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sei que muitas mulheres já passaram por aqui. São mulheres incríveis, com grandes histórias. A minha história, eu brinquei com ela ontem, né? Eu consigo resumir rapidinho, mas eu sou casada há quase 12 anos. Eu tenho 2 crianças, o Henrique de 10 anos e a Bela de 5. E eu casei no Brasil e tive os meninos lá. Nós viemos embora. Então, meu processo migratório ele não teve tantos detalhes assim, não foi um processo super difícil, porque meu marido já era cidadão americano. Eu brinco que a minha história já veio pronta, né? O André, ele é neto de missionários americanos, que foram para a nossa cidade, Teresina, Piauí, no Brasil, para fundar a Igreja Batista lá. Então, eles foram há, acho que 50 anos atrás ou mais. Eles não falavam nem português naquela época, para ter ideia. Mas eles foram lá fazer missão, montaram as igrejas. Daí a minha sogra casou com o esposo dela, que é brasileiro, teve 3 filhos, são 3 adultos já. E o meu esposo, ele tem tanto inglês como português fluente. Uhum. Ele morou nos 2 países, né? Tem das 2 culturas. Tem a família da mãe tá aqui, a família do pai tá lá. E eu o conheci em Teresina, Piauí. Olha. Então eu brinco que eu casei com um americano em Teresina, Piauí, gente. Isso que é preparação de Deus, hein? Foi Deus. Eu digo, olha, foi Deus, tá? Foi Deus que trouxe você pra mim. E daí a gente casou. E eu digo assim, não era um sonho da minha vida morar nos Estados Unidos. Uhum. Eu nunca tive isso como uma grande meta. Uhum. Né? Mas desde a época que eu casei com ele, que a gente se programou para casar, o André falava, um dia eu provavelmente vou querer voltar. Uhum. Então eu sempre soube, eu disse, ok, quando esse dia chegar, nós vamos para lá. E daí a gente casou, depois tivemos o Henry, que hoje tem 10 anos, tivemos Bela, que tem 5, e quando tivemos Bela, a gente já tinha estudado, se formado, a gente estava trabalhando, construindo aquela vida. Uhum. Daí a gente disse, acho que agora é hora de ir. Né? A gente já está com as crianças, hora de dar continuidade à nossa história lá. Uhum. Orlando aconteceu na nossa vida. Não era um sonho também morar em Orlando. Eu vim para passear aqui, amei Orlando, a minha cunhada já morava aqui. Então, assim, eu fiquei apaixonada pela cidade, porque eu amo Disney, né? Uhum. E o meu filho, na época, só era ele era pequenininho, ele também amou aqui. E quando a gente voltou para o Brasil, o André disse, será se um dia a gente mora em Orlando? Então, Orlando aconteceu. Pela minha cunhada estar morando aqui, a gente acabou vindo para cá para ficar perto dela, perto das meninas, que são as nossas sobrinhas, né? Uhum. Então, assim, foi acontecendo. Quando Bela nasceu, a gente já estava se programando para vir embora. Vendemos tudo, largamos tudo. Eu sou formada em fonoaudiologia no Brasil, o André é fisioterapeuta. Então, assim, ele está terminando de validar o curso aqui, né? Porque precisa validar. E eu já uso a fonoaudiologia de uma outra forma. Eu uso dentro da consultoria de imagem, dentro da estratégia de imagem, nessa parte comportamental, essa parte em que eu falo que é a linguagem não verbal. Então, assim, a minha dificuldade foi essa. Quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Porque ninguém me conhece. Eu vou ter que começar do zero. Na minha cidade, não precisava começar do zero. Mas aí eu vim com a coragem da mochila e para mim a dificuldade maior quando eu cheguei aqui foi realmente que eu não conhecia tantas pessoas. Mas eu tinha a família, isso ajudou. Uhum. Eu tinha a minha cunhada, já tinha amigos, inclusive da nossa cidade.
Mas para eu começar a conhecer pessoas, fazer o meu trabalho, né, começar a desenvolver tudo isso, levou um tempo. Levou um tempo. E eu digo que Deus, Ele foi guiando todos os meus passos. Porque todas as coisas que eu fiz, tudo que eu fiz, foi como se fosse interligado. Né? Eu trabalhei em eventos, eu trabalhei com tanta coisa, gente, quando eu cheguei aqui. Para começar a entender Orlando, para começar a entender como isso aqui girava. Sim. Então, todas as oportunidades que eu tive de trabalho, eu agarrei todas, porque eu pude aprender muito com elas. E criou conexão. E eu criei muitas conexões. E todas as conexões que passaram pela minha vida, eu digo que foi Deus. Porque tudo preparou um caminho para mim. Então, aqui eu passei muito tempo trabalhando como maquiadora também. Porque, para falar a verdade, eu comecei como maquiadora, né? A minha história começa na maquiagem. Então, eu já tinha aí a minha formação como maquiadora, como visagista. Eu já tenho design de moda, que também foi no Brasil. Tenho uma fonoaudiologia. Tenho uma consultoria de imagem. Tenho análise de coloração pessoal. Aí eu sou especialista em imagem. A gente é muita coisa. Então, eu fui juntando tudo isso para formar um método de trabalho. Para que eu pudesse levar para minha cliente um atendimento exclusivo e personalizado. Então, Érica, o que tem a ver a fonoaudiologia com isso? Eu brinco que eu fui estudar fonoaudiologia por alguns detalhes. Eu já trabalhava com o visagismo, eu já entendia bastante, só que eu queria entender o ser humano por dentro. Eu queria entender como funcionava a musculatura humana, principalmente a facial. A linguagem não verbal também está associada a isso. A questão da voz, da entonação, de tudo isso. Eu queria entender como funcionava. Então, para eu entender isso, eu teria que estudar. Então, eu fui fazer lá a minha faculdade de fono para usar isso dentro do meu método. Uau. Então, assim, ter o André como fisioterapeuta também me ajudou muito, porque o André sempre conversou muito comigo sobre o corpo, sobre postura, sobre todas essas coisas. Então, eu fui aprendendo, eu fui construindo. Eu digo que até hoje eu continuo aprendendo, gente. Não sei de tudo ainda não. E nem vou saber, né? Porque eu acho que a gente está em constante aprendizado. Então, para mim, quando eu cheguei em Orlando, o que eu falei para o André foi, a partir de agora, eu sou aprendiz de novo, eu vou agarrar toda oportunidade que tiver lista para mim, eu vou estudar de novo, e eu agora quero a formação internacional. Uau. Eu já vim com isso na minha cabeça. Eu quero estudar aqui, eu quero aprender aqui, eu quero saber a metodologia daqui. E assim eu fiz. Eu fui trabalhando, fui entendendo, entrei para um instituto, estudei, aprendi, viajei, fiz tudo que eu tinha que fazer, peguei as minhas licenças, peguei tudo, e hoje, graças a Deus, eu trabalho como estrategista de imagem, e dentro do que eu faço, eu brinco que cada função, né, cada curso que eu fiz, cada formação que eu tive, tem uma participação ali dentro. Porque eu reuni tudo isso e criei o meu método de trabalho. Então, eu estava falando para ela, as pessoas perguntam para mim, como funciona a análise de coloração pessoal? Eu sigo um método para chegar à sua cartela de cores. Mas como nós vamos fazer, muda. Porque cada pessoa ela tem um jeito diferente. Então, eu sou muito sensível. Eu vou muito de acordo com a pessoa. Eu não vou ultrapassar limites e também não vou ficar em um lugar como se eu limitasse a pessoa. Entende? Então, eu gosto de sentar com a minha cliente, entender quem ela é, entender as limitações dela, conversar. E daí a gente passa a fazer análise juntas. E eu brinco que não é só passar tecido e saber a cartela de cores. Não. Até as cores da sua cartela, você tem que saber como usar. Existe uma mensagem nas cores. Que mensagem você deseja transmitir para o mundo? São 7 segundos que você tem para transmitir uma boa primeira impressão. Uau. E são até 3 encontros de meia hora cada um, para que você possa quebrar essa má primeira impressão. Olha que extraordinário. Forte, hein? É a resposta de uma das nossas internautas lá do Instagram. Já fica aqui, ó. Ela acabou de responder. Obrigada pela participação também. Então, imagina que a tua imagem, ela vai ter uma leitura muito rápida pela pessoa que está próxima a você. Você chega em um ambiente, em 7 segundos, a pessoa ela já tem ali uma
uma ideia sobre você. E às vezes essa mensagem, ela não é uma mensagem assertiva, objetiva. Você nem é o que aquela mensagem está transmitindo. Mas porque você não estava alinhada à tua imagem, à tua essência, você acabou transmitindo uma mensagem errada. Então, às vezes, você perde uma oportunidade porque você não estava com a vestimenta e com a imagem adequada para viver aquela ocasião. Então, imagina quantas oportunidades a gente acaba perdendo ao longo da vida por não saber como se comportar, como se vestir, como usar as formas, as cores, cada detalhe ao nosso favor. Olha que forte esse. Então, uma das coisas que mais me encanta é o visagismo. Eu sou apaixonada pelo visagismo e eu digo que é uma das minhas formações que eu acho que é uma das mais que eu mais me identifico, digamos assim, porque ele avalia as feições da face. Ele avalia o ser humano individualmente. Então, você vai ter a tua medida da beleza. O tamanho dos olhos, o distanciamento, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, das sobrancelhas. Então, tudo isso forma um cálculo. Entra dentro da máscara da beleza. Que legal. Então, assim, dentro desse cálculo, eu tenho como trabalhar uma maquiagem que vai trazer harmonia e equilíbrio para você. Então, por isso eu falo a importância da beleza. O belo é sagrado. A beleza é sagrada. Não tem como discutir. Então, se nós podemos trazer harmonia e equilíbrio através de uma maquiagem para você, por que eu vou fazer o inverso? Então, assim, o que a gente acaba percebendo é que existe uma onda, né? Eu digo que é uma trend. As pessoas começam a repetir tudo que vem no YouTube. Tutoriais de maquiagem. Vamos lá, vamos fazer esse contorno. Então, todas saem repetindo. Sendo que, às vezes, o seu contorno, a forma como você vai passar o blush, a forma como você vai passar a sombra, tem que ser adequado à medida da tua beleza. Então, o visagismo ele é um estudo realmente das feições da face, que ele vai analisar cada detalhe. E é tão bacana porque quando você tem esse estudo, você consegue olhar para a pessoa e fazer uma leitura dela completa. Porque eu não trabalho só com o corpo, né? Eu vou trabalhar com a face, com a mensagem do cabelo também. Porque aí o corte ideal, o tamanho ideal, qual a cor do cabelo. Que momento da vida você está hoje e aonde você deseja chegar. E aí, por isso que eu falo que é uma estratégia de imagem. Você tem que ser especialista para sentar e entender todas as áreas em que você precisa trabalhar com a pessoa. Vamos lá. Cabelo, maquiagem, as unhas, a roupa, o closet, as compras ideais. E você tem que acompanhar a pessoa. E hoje não dá para você ter uma estratégia de imagem que seja só pessoal, só para você usar para o seu dia a dia. Não, você tem que pensar na digital. Então, a mesma imagem que você passa na vida real, você tem que passar no digital. Porque daí uma pessoa que não está presente lá, não tem como. As pessoas não vão saber quem você é. Porque o digital está aí para isso, certo? Certo. Então, assim, hoje eu também tenho um público bem grande de clientes que querem o meu trabalho para a gente alinhar a imagem delas no digital. Então, eu trabalho com estratégias que possam transmitir uma mensagem lá, porque uma foto tem a capacidade de passar uma mensagem. Então, assim, ela tem uma foto para passar aquela mensagem. Então, que formas ela vai usar, que cores, qual o cabelo, qual a maquiagem, como ela vai estar sentada, quais são os arquétipos dela. Então, assim, eu digo que é um mundo de informações e que eu sou apaixonada. Então, se me deixar, eu vou falar até amanhã. Ô, Érica, e tem quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Morando direto, sim, né? 4 anos. Antes eu vinha, passava um tempo e voltava. E teve uma pergunta no Instagram também que fizeram para você sobre a questão de estudo. O que você sentiu de diferença? Se você teve alguma dificuldade, né? Porque você teve a formação no Brasil e você também teve a formação aqui internacional. No Brasil, foi diferente. Eu acredito que todas as formações que eu tenho no Brasil, elas são maravilhosas também. Mas eu me adaptei muito melhor ao método americano, porque eu acho que ele é mais prático. E eu digo por mim, para mim, ele é mais humano.
a leitura das cores, da coloração pessoal, eu acho que ela não encaixa a pessoa apenas numa característica da estação. Tá? É só um exemplo. Tá? Vamos lá. Eu sou da cartela de inverno. Eu tenho pele fria. Eu tenho alto contraste naturalmente porque eu tenho cabelo escuro e pele muito clarinha. Né? Então, assim, o meu contraste entre cor de pele e cor de cabelo é alto. Então, eu tenho alto contraste. Por si só, esse alto contraste meu passa uma mensagem de autoridade muito maior do que se eu tivesse um cabelo loiro, que um cabelo loiro passaria um pouco mais de suavidade. Tá? Então, assim, por natureza, eu já tenho alto contraste. A minha cartela é inverno. Algumas metodologias do Brasil, eu não posso falar todas, porque hoje também eu não sei muito, né? Eles me encaixariam em apenas uma característica da estação, que seria, por exemplo, inverno frio. Aí eu acho que lá eles dividem em frio, brilhante e profundo. Então, eles pegariam uma característica dessa e me encaixariam. E no meu trabalho, eu tento não encaixar a minha cliente em apenas uma característica da estação dela. Então, eu ensino ela. Por exemplo, vai que você deu cartela de inverno. Sim. Vamos lá, suposições. Olha, gente, eu vou fazer a minha Ela ainda vai depois. fazer. Eu vou mostrar tudo no Instagram. Vocês me acompanham lá, tá? Ela vai fazer tudo, gente. Vocês vão ver uma nova mulher nascendo. Mas vamos lá, vamos botar uma suposição que seja verão. Uma coisa bem aí. Vai que eu fiz a cartela, deu verão, e aí eu vou te ensinar. Ao invés de eu te dizer, olha, você é verão suave. Gente, isso é só uma suposição, tá? Realmente é só suposição. Só suposição. Ela não é verão, eu ainda vou fazer a análise dela. Mas vamos lá. Vai que ela deu verão e eu tenho que falar sobre a cartela dela. Quando eu vou falar da cartela dela, eu não vou falar para ela assim, olha, você é verão suave porque você fica bem nas cores suaves. Não. Vou falar para ela, as cores suaves realmente te valorizaram. Mas você também pode usar as outras cores do verão. Só que existe uma estratégia para isso. Em determinados momentos que você precisa passar mais autoridade, você precisa usar essas cores. Quando você estiver mais divertida, você quiser estar mais descolada, são essas cores. Quando você quiser estar mais feminina, mais delicada, você vai usar essas cores. Então, eu não limito a pessoa a apenas uma característica da estação dela. Que legal. Eu trabalho com as 3 características dentro da estação. Então, cada característica tem uma mensagem. Exemplo, vamos usar de exemplo de novo. Eu sou inverno, as cores frias me favorecem. Eu sei que são as minhas prêmios, né? Só que eu uso as cores profundas quando eu preciso passar muita autoridade. Eu uso as cores brilhantes quando eu preciso estar divertida, quando eu quero estar jovem. E quando eu uso as cores mais claras, quando eu quero transmitir um pouco mais de suavidade, ou realmente estar amena. Eu quero dar uma equilibrada com o meu contraste natural. Então, assim, eu senti essa diferença no instituto que eu estudei com a professora, minha mentora, que com ela eu pude aprender isso. Então, para mim, o ensino daqui, ele foi mais específico. Uma virada de chave. Eu me adaptei melhor. E, claro, depois de um tempo, eu acabei criando a minha própria forma de trabalho, né? O meu próprio método. Então, hoje, eu não faço muitas análises de coloração pessoal, tipo, apenas análise. Eu até faço, mas são pouquíssimas. A maioria das pessoas, elas querem fazer o processo completo. Justamente porque elas entenderam que apenas ter a sua cartela de cores vai te ajudar. Você vai saber quais são as suas cores. Mas qual é a diferença? Do quê? De você fazer só a análise de cor e fazer o completo que você está falando. Porque o completo é o seguinte, nós vamos sentar, vamos ter a tua análise de estrutura corporal, né, que é a tua arquitetura. Nós vamos ter a análise de estilo, para saber qual é o seu estilo predominante, quais são os seus estilos base. Exemplo, novamente, eu tenho um estilo criativo como predominante. Mas o que alimenta o meu estilo criativo é o feminino e o tradicional. Então, o meu tradicional, ele vai entrar na questão dos meus valores, daquilo que eu acredito, porque eu sou uma mulher cristã, eu tenho os meus valores, eu sou o tradicional, digamos assim. Então, o meu tradicional, ele fala muito forte da minha essência. Como que eu vou transmitir o meu tradicional? Através das linhas. Eu sempre estou de alfaiataria. Entendeu? Então, a alfaiataria, ela realmente transmite um pouco mais, né, do tradicional.
O feminino, ele entra na delicadeza. Então, eu sempre estou com uma joia delicada, eu sempre estou com cabelo delicado, com detalhes, pedrinhas, tudo bem delicado. Então, o meu feminino, o meu tradicional, eles se unem ao meu criativo e eu consigo transitar e fazer um conjunto de coisas com isso. Então, às vezes você vai me ver toda colorida e às vezes bem neutra. Isso é o meu criativo falando. Então, todo mundo vai ter uma análise de arquitetura corporal, uma análise de estilo, a análise da coloração pessoal, a análise visagista, a maquiagem ideal. Fazer o mapeamento do closet é muito importante. Porque nesse momento eu consigo retirar de dentro do closet os ruídos que ele tem. O que são ruídos? Qual é a mulher que não tem aquela brusinha de 30 anos atrás, de 20 anos, 10 anos atrás, e diz, um dia a brusinha vai voltar. Não tem? Ou então tem aquela saia que você diz, olha, quando eu emagrecer, essa saia vai voltar a servir em mim. Toda mulher tem. Então, assim, eu entro dentro do closet com muito respeito e educação, mas eu confesso que eu fico muito feliz quando eu faço aquela fogueira santa, gente, que eu retiro tudo lá de dentro. Porque eu faço uma limpa. E aí, assim, eu vou lá tirar as cores que realmente não harmonizam, eu vou tirar as estampas que eu acredito que não favorecem a sua arquitetura corporal, eu vou retirar peças que estão desgastadas pelo tempo, né? E tem gente que insiste em usar. Ai, tem aquelas peças que nunca quer desfazer. Gente, não tem como. Tem que ter uma Érica lá para ajudar a tirar. Tem. E aí eu vou lá, eu seguro na sua mão e digo, vamos, vai dar certo. Entendeu? A gente vai junta. E assim, eu vou dentro do closet realmente mapeando ele. Eu vou retirando todos os ruídos. Quando eu tiro todos os ruídos, o que acontece? Eu tenho uma visão limpa do teu closet. Se eu tenho uma visão limpa, eu consigo mapear ele. Quantas peças você tem da parte de baixo, quantas peças de cima, o que você precisa, o que você não precisa. Daí eu faço uma lista e digo que é a lista dos sonhos. A lista de compras que você precisa fazer. O que eu vou prezar na hora das compras? Qualidade, acabamento, durabilidade, tudo isso. Não é porque uma peça é super cara que ela é uma peça que talvez você vá usar tanto. Não são as... Porque tem gente que fala assim pra mim, mas se eu comprar de marca tal, essa marca vai me agregar valor. E eu acredito que sim, que às vezes você ter uma bolsa, você ter um cinto, você ter um blazer, né, de tal marca, realmente te agrega um certo valor, porque a peça, ela é boa. Porque a peça, ela tem o seu valor, não é o seu preço. Ela tem valor. Então, assim, isso vai agregar a tua imagem. Mas, porém, no entanto, todavia, se você pode comprar nessa mesma loja uma bolsa nem tão legal assim, que ela tem o mesmo preço da outra. E talvez essa traga ruído para a tua imagem, porque é uma bolsa que está desproporcional, porque é uma bolsa que não está com... Ela não tem um modelo que é usável. Ela vai ficar parada dentro do closet. Ou, quando você usar, ela vai acabar tirando o foco do que não precisa. Assim, vai lá. Você está com uma roupa linda, você põe aqui a bolsa, tirou o foco da roupa. A bolsa, todo mundo olha e diz, nossa, mas não está combinando? Então, eu faço um mapeamento, né? Vamos falar de cinto, bolsa, sandália, bota, roupas, tudo. Daí, nós vamos às compras. Ai, que parte boa. Aí, essa é a parte divertida, gente. Essa é a parte que eu digo que toda mulher tinha que ter um bolso. cartão especial para isso, para esse momento. E nas compras, a gente vai comprando tudo aquilo que a gente conversou realmente, né? Então, assim, é divertido. É muito bacana, porque a maioria delas viram amigas, né? Pessoas queridas na minha vida. E eu brinco que não... Que a gente brinca ali de casinha, né? Para elas é como se elas estivessem em um filme, assim. Ai, nossa, é o meu momento. Especial, né? É especial, é o seu momento de brilhar. É o teu momento de entender quem tu nasceu para ser. Porque todas nós nascemos para dar certo. Só que, em algum momento, alguma coisa aconteceu e que te levou realmente a se fechar, que te abriu uma ferida. E você passa a ter crenças sobre aquilo. Você passa a não ficar mais confortável, às vezes, por exemplo, em usar uma peça porque aconteceu alguma coisa no seu passado. Eu já vi isso com cores. Pessoas que não usam a cor vermelha por conta de alguma coisa que foi dita no passado.
Forte, né? Isso é muito forte. Então, isso é uma crença, entende? Você precisa trabalhar isso com a pessoa. E não adianta também eu encaixar a cliente no meu tempo só. Não, a gente tem um cronograma a seguir. Só que eu tento ser flexível. Porque ela é um ser humano. Ela precisa de tempo de absorção. Então, assim, a cliente, ela caminha comigo o processo. Depois ela começa a caminhar sozinha. Eu fico mentorando ela por um tempo. Geralmente, a gente faz aí um ensaio fotográfico bem bacana para encerrar esse ciclo. E a todo momento elas podem conversar comigo sem problema nenhum. Algumas voltam depois só para algum detalhe, tipo, elas vão fazer uma viagem e querem que eu faça a mala. Ou elas vão participar de uma premiação ou de um casamento. E aí elas querem um vestido ideal para aquele momento. Que bacana. Então esse é o processo completo, né? Eu digo que ele começa com uma força de vontade, com uma decisão, com um objetivo. Você decidiu dar um passo maior. Você decidiu que a sua imagem agora vai ser alinhada a quem você é. E com aquela decisão, eu sento com você e a gente desenha a estratégia. Que são esses passos, né? Então, assim, é algo bem tranquilo. Não é algo chato. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades. Por exemplo, com closet. Né? Eu não quero me desfazer, eu não quero me desfazer. E eu vou explicando. Por que você deveria desfazer? Porque você está usando uma peça que está desgastada. Eu falo que quando você vai no supermercado, você não vai pegar a latinha que está amassada. Você vai pegar a latinha que está ok, está bem apresentável. Então, por que a tua imagem tem que estar desalinhada? Se nenhum macarrão instantâneo você compra quebrado, por que você vai andar com uma blusa rasgada? Né? Para fazer pensar. Verdade. A gente tem que dar o primeiro passo, olhar para nós, né? E nos dar esse momento, porque a gente merece. E quanto tempo leva para esse trabalho seu com uma pessoa que te procura para fazer isso? É tipo assim, é meses, Geralmente, 1 mês e meio. Aí vocês fazem encontros semanais, como que é? Depende da cliente, depende da agenda dela e da disponibilidade dela. Eu tenho um cronograma, eu preciso seguir ele. E Seu método, né? A gente vai tentando encaixar a cliente direitinho nos horários. Eu tento ser o mais flexível que eu posso para realmente estar presente na vida dela. E eu digo que no máximo 2 meses. Acontece de passar disso? Acontece. Só que não é o ideal. Então, hoje, todos os clientes que eu já pego aí há bastante tempo, eu não deixo mais passar desse tempo que eu estipulo, justamente porque eu sei que ela vai precisar da mentoria depois. Ela vai precisar de um acompanhamento ali. Eu vou precisar acompanhar essa cliente. Não tem como eu apenas dizer, olha, sua cor é essa, essas são suas roupas, eu fiquei 1 mês e meio com você e agora você se vira. Não. Eu ainda ela vai me mandar foto no WhatsApp, ainda vai conversar comigo, ela vai numa loja comprar uma bolsa, comprar uma roupa, ainda vai mandar mensagem para mim, Érica, você acha que combina? Então, assim, ela está em fase de aprendizado. Então, assim, eu tento estipular um tempo para todo o processo, né, o método acontecer, e depois a gente passa realmente para o acompanhamento. Então, 1 mês e meio, no máximo 2 meses, assim, é o ideal. E é completo, tipo assim, calçado, estilo, tudo. Calçado, make-up, cabelo. Então, assim, eu tenho as pessoas que eu trabalho e que eu indico elas. Mas, se você já tem o teu profissional, também não é nenhum problema. Graças a Deus, a gente consegue hoje ter essa flexibilidade de conversar com os profissionais. E eles hoje são super antenados em tudo. Então, eu vou preparar um dossiê desde o início do processo, tá? Então, vamos lá. Ela está começando hoje. A gente fez aqui toda a conversa. Eu entendi qual é a necessidade dela, o objetivo dela. A partir de hoje, eu vou começar a documentar todo o processo dela. Então, eu vou lá no computador e coloco de segunda, Hoje eu fiz tal coisa, isso, aquilo, outros resultados e as dificuldades. Próximo encontro também. Eu vou documentando as dúvidas e tudo. E aí eu vou fotografando também. No final de tudo, eu entrego para a minha cliente um dossiê digital. Nesse dossiê, ele nada mais é do que um PDF, tá? Então, lá vão ter, assim, informações sobre as cores da cartela dela,
informações sobre a arquitetura corporal, informações sobre o visagismo, quais são os modelos de óculos ideais, tipos de cabelo, unhas, tudo. Então, ela tem o livrinho dos sonhos, que ela, que ela vai consultar esse livrinho e vai dizer, esse cabelo aqui tá certo. Ah, não, esse óculos não dá certo, porque aqui diz pra mim quais são os meus óculos. Eu dou variedade, tá? Então, assim, você tem um leque de opções. Então, assim, a todo tempo, a cliente pode consultar o dossiê dela. O dossiê dela não vai ter prazo de validade, gente. Porque ele é feito especialmente para ela. É exclusivo, único, né? É único. Então, eu não consigo pegar o dossiê de uma cliente, copiar e colar para outra. Não faço. Até porque cada uma vai ter uma mensagem, uma dificuldade, um objetivo diferente. Então, eu trabalho de forma individual. E aí, as cartelas de cores também, que vão lá, eu vou explicando tudo. Então, esse dossiê, ele fecha, entende? Para você. É uma coisa que você tem com você que te ajuda a aprender. É como se fosse uma apostila. Esse trabalho seu, ele é acessível para qualquer mulher? Você é pacote, é por horas, como funciona? Hoje, eu trabalho com o valor do método. Né? Eu tenho o valor do pacote. Eu trabalho com alguns dos serviços de forma separada. Por exemplo, a pessoa quer fazer apenas a análise de coloração pessoal. Vamos fazer só a análise. Aí eu tenho esse valor, esse preço. Para fazer só o curso de maquiagem pessoal, também tem um preço estipulado. Para fazer só shopping, também tenho. Alguns dos serviços eu não faço de forma isolada, porque não faz sentido para mim fazer. Mas eu tenho vários tipos de serviços e pacotes. Então, a pessoa ela pode escolher o que melhor serve para ela. Entendi. E o público que mais procura é profissional ou mulheres de todas as áreas? Qual que é o público que mais chega até você com dificuldade procurando ajuda? Hoje, as mulheres que mais me procuram são aquelas que elas estão passando por transição. Principalmente transição de trabalho. Elas estavam em casa, trabalhando, tiveram filhos, tiveram alguma dificuldade, passaram por algum problema na vida. Divórcio também. Então, assim, é um momento de ressignificar tudo. Elas precisam realmente recomeçar. Alguma cliente minha ou outra é apenas para... Tipo assim, elas já fizeram algum dia isso, mas não deu certo, elas não se identificaram, e aí elas querem refazer. Então, é começar do zero. Sim. Porque quando alguém vem para mim e ela já passou pelo processo... Eu geralmente nem quero saber muito, né? Porque daí não quero que altere o meu. Mas a pessoa fala pra mim, Érica, eu acho que tem alguma coisa, não entendi, ou faz muitos anos, já tem 10 anos, eu gostaria de fazer novamente dentro do teu método. Então, assim, ela vai passar por todo o processo novamente comigo, até porque eu não tenho como pegar outro método e terminar ele. Eu tenho que trabalhar dentro do meu. Sim. Porque ele é individual, né? Então, assim, hoje, as minhas clientes, a maioria estão em transição de carreira. A maioria. E eu tenho algumas adolescentes também. Ah, que legal. E eu trabalho com homens, porém eles são o menor público. Geralmente eles são casados com a cliente. Aí eles veem a mulher mudando e dizem assim, eu também quero. Ah, que legal. Aí não é legal. sabia. E eu faço também do esposo dela, né, do marido dela. Então fica bacana, porque daí todo mundo muda junto. Mas é isso, acho que a maioria são as mulheres que estão em transição de carreira. Bacana. E teve alguma delas que te marcou, assim, que você teve um desafio, que elas bloquearam, que elas estavam no meio do processo e não quis mais, tentou desistir, algo assim que você fala, nossa, essa cliente me marcou. Então, teve mais de uma, para te falar a verdade. Uma é porque ela disse para mim que precisava emagrecer para passar pelo processo. E eu a todo tempo falo, você não precisa emagrecer para passar pelo processo. Porque a tua essência ela não vai mudar. Você entende? Independente do seu peso, o que vai mudar? O tamanho das roupas. Se você está em processo de emagrecimento, a gente vai tentar trabalhar de uma outra forma para que as roupas que tu compre ainda possam ser usadas depois. Mas estar dentro do processo também de emagrecimento e também de consultoria de imagem é algo muito bacana, porque te dá força, porque te ajuda, te motiva. Tem alguém ali com você. E eu falo para as minhas clientes, tentem olhar para vocês com um olhar de amor e carinho.
Não se cobre tanto. Olha para você e diz, olha, eu tenho uma cicatriz aqui. Eu tenho 1 quilo a mais, eu tenho uma flacidez, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas por quê? Muitas vezes aquelas coisas, elas contam uma história. É porque você foi mãe, né? Às vezes você teve um bebezinho e aí seu corpo se transformou. Eu não digo assim, não faz nenhum tipo de procedimento. Também não sou dessa. Eu acho que você pode fazer, faça, vai ser feliz. Mas também não se cobre tanto. Não se limite a isso. Não deixe de fazer porque... Não. Né? Não, isso vai te ajudar. Então, eu tive essa cliente que ela ficou silenciosa bastante tempo, porque ela precisava realmente entrar em um processo de emagrecimento, e outra, porque ela tinha dificuldade em entender que ela não era uma situação. Então, assim, essa circunstância da vida dela, ela aplicava para ela como se eu sou isso. Então, ela se invalidava o tempo todo. Então, algumas dessas clientes, elas vão ter que ter acompanhamento de profissionais, né? Então, assim, vai ter que ter alguém ali acompanhando para um psicólogo, um coach, alguém para ajudar realmente. Porque são coisas dos quais eu não tenho domínio. Então, eu indico alguém ou ela vai na pessoa de confiança dela. E na sua própria conversa com essa pessoa e na avaliação você já consegue identificar isso. Já houveram casos em que eu não fiz, eu não atendi, porque o meu processo, ele não teria não faria diferença na vida da pessoa naquele momento. Naquele momento, não. Naquele momento que ela precisaria, era realmente de um profissional para cuidar das emoções dela. Porque estavam todas abaladas. Então, imagina eu chegar lá e tentar alinhar a imagem. Eu digo que eu não crio personagens. Eu não crio uma pessoa. Eu não chego na tua casa e digo, você vai se transformar nessa pessoa. Não é assim que funciona. O que eu faço é alinhar quem você é, o que você tem dentro de si e colocar tudo isso em primeiro plano, que é na sua imagem. Então, é tudo de dentro para fora. Então, se dentro está desorganizado, está desalinhado, eu não tenho como trabalhar com essa pessoa. Né? Então, assim, eu sou muito honesta. A pessoa vem conversar comigo e eu falo, olha, eu acho que nesse momento você precisa de uma ajuda, de alguém realmente alguém capacitado que possa te ajudar com as tuas emoções. Em outro momento, você volta, eu vou ter o maior prazer de te atender. Mas agora não dá. É isso, gente. Vocês ouvindo esse bate-papo, você já consegue identificar, né? A Érica com certeza vai poder ajudar vocês. Então, procura a Érica. Não fica aí com timidez nem com vergonha, né, Érica? Não. Acho que você ir atrás, bater na porta, buscar ajuda é essencial, né? O primeiro passo. Fica complicado para alguém te ajudar quando você não fala. Assim como existem pessoas próximas a mim, por exemplo, que poderiam usufruir do meu trabalho, mas eu não tenho essa liberdade de chegar para a pessoa e falar assim para ela, olha, vamos mudar isso, deixa eu... Não posso. Ela não está preparada para isso. O que eu tenho para falar para ela, naquele momento, vai doer. Porque é uma ferida aberta. Entende? Então, assim, eu tenho várias pessoas que ficam super felizes. Me fala, já quer saber tudo. Mas tem várias delas que eu sei que eu não posso. Existe um limite. E um depoimento, assim, que depois do seu trabalho efetuado, concluído, a pessoa chegou e te deu aquele depoimento que você falou, uau, vale a pena o que eu estou fazendo. É isso? Vários, mas teve um que me marcou. Porque ela escreveu um texto para mim e ela falou assim, quando eu comecei a consultoria com você, quando eu comecei o processo, eu não sabia quem eu era. Eu me perdi aqui nesse país, eu vim para cá cheia de sonhos, dentro de uma mala, eu batalhei muito, eu estudei muito, eu trabalhei incansavelmente. E eu só sabia trabalhar. E a minha imagem pessoal foi sendo desconstruída a um nível que eu olhava para o espelho e já não me reconhecia. Ela passou por um divórcio muito pesado, o que levou ela a uma depressão muito profunda. Ela passou pelo processo realmente ali do cuidado, né, com um terapeuta. Quando ela veio para mim, ela veio um quadro em branco. Então, o que ela me disse foi, eu já passei por terapeuta, essa é a minha história, mas eu não sei quem eu sou. Falando de imagem, eu não sei do que eu gosto. Eu só tenho camiseta e legging.
E ela era uma pessoa com poder aquisitivo maior. Uma pessoa que poderia ter boas coisas ali, né? Ela está numa fase de vida que ela já estruturou tudo. Ela está há muitos anos aqui. Então, eu falei para ela, então vamos começar do zero. Então, assim, eu caminhei bastante tempo com ela. Ela é uma amiga hoje, né? Muito querida, gente. Tenho muito amor por ela. Ela vai estar assistindo. E eu falo para ela, o depoimento dela, ele mexeu muito comigo. Porque dentro desse depoimento, ela falou algo para mim interessante. Ela disse, para mim não foi o resgate da minha imagem, foi o resgate da minha identidade. Eu lembrei quem eu sou. Ela não tinha espelho na casa dela. A primeira coisa que eu fiz foi, vamos lá comprar um espelho? Vamos colocar um espelho na sala? Para você se ver? Não precisa ser no quarto ainda, vamos colocar na sala. Pequenos passos. E assim, no final, ela fala realmente disso, né? Foi um resgate de identidade. A minha identidade, ela foi... Eu me reconectei com ela. E hoje ela tá aí, brilhando. Eu digo pra ela, gente, você tá muito bem, hein? Tá só viajando, belíssima, linda. E é incrível como ela consegue, dentro do que eu ensinei pra ela, ainda adaptar realmente pra o que ela gosta. Ela tem esse time, ela aprendeu. Então, hoje ela vai fazer uma compra, ela ouve minha opinião. Mas ela também tem a dela. Então, isso é uma coisa importante. Eu não vou limitar a minha cliente especificamente a uma caixinha. Eu não vou colocar ela no molde e passar e botar ela de terninho, rosa, com a blusa branca, deixar ela loira, com a maquiagem douradinha, com as unhas ovais, com uma calça alfaiataria e um escarpão ou um tênis. Porque elas têm medo disso. Aí você não vai me colocar de blazer não, né? É forte. Porque elas têm a ideia de que aquilo ali é o padrão. Que hoje todo mundo fica igual. Então, assim, não. O meu trabalho, ele não vai te encaixar dentro de um blazer, dentro de um escarpão, um tênis. Ou nem vou também te obrigar a fazer algo que você não quer. Você tem que estar confortável. Eu vou trabalhar com você aos poucos. Você vai entendendo e tendo consciência, conhecimento de cada coisa. Por ter consciência, você vai querendo mudar. Então, assim, a escolha do modelo da roupa, a escolha das cores, das linhas, do cabelo, tudo isso é em conjunto com a cliente. Eu sento para fazer com ela. E eu vi nesse depoimento dessa cliente e das outras, você consegue, de fato, entender que esse foi o seu chamado, o seu propósito. Esse é o meu ministério. Hoje, eu tenho absoluta certeza disso. Mas quando eu cheguei aqui, eu digo, agora eu não sei nem como é que começa. Como que eu faço? Então, eu comecei... Agora, insegurança. Eu nunca fui uma pessoa insegura. Nunca me senti insegura. Por quê? Eu colocava assim na minha cabeça. Eu sei que tem gente que vê isso como arrogância, tá? Diz, ai, quem nunca se sentiu inseguro? Eu já me senti insegura em outras áreas da minha vida. Mas nessa área especificamente, não. Quando eu decidi, eu vou trilhar esse caminho e é isso que eu vou fazer, eu não deixei a insegurança entrar e nem o medo. Então, eu dava minha cara a tapa. Eu ia mesmo. Eu digo, vai. Fazendo tudo que eu tinha que fazer, estudando tudo que eu tinha que estudar, ouvindo crítica, me diziam que não ia dar certo, que aqui nos Estados Unidos não tinha mercado para isso. Eu digo, eu vou te provar como tem. Ah, mas já tem muita concorrência. Eu digo, eu não vejo que é concorrência. Porque, para mim, elas não fazem o que eu faço. Porque o que eu faço é meu. Sim. Então, eu sou a minha maior concorrente, entende? Sim. Porque é o meu método. Então, eu não vejo como concorrência. Você tem seu diferencial. Eu tenho meu diferencial. São pessoas que são colegas de trabalho. Mas eu não vejo que aquilo me dá um medo. Muito pelo contrário. Me motiva. Sim. Então, fica a dica. Não tenha medo de fazer o que tem que ser feito. As pessoas vão falar mal de você, independente do que você faça. E elas vão falar bem de você, independente do que você faça também. Não tente se encaixar em grupos, pessoas. Não tente moldar a tua vestimenta, o teu cabelo, as tuas compras. Não tente pegar, eu vou comprar uma bolsa da marca tal para me encaixar em um determinado grupo de pessoas. Não tente mudar a sua essência para caber em um grupo.
Porque nesse grupo você vai estar sendo apenas aturada. As pessoas apenas estão ali. Ah, aquele sorriso amarelo. Você vai, com certeza, ter um lugar que você vai ficar bem, que você vai se desenvolver, que as pessoas vão te ajudar. Então, assim, não tente caber no mundo do outro. Você tem a tua individualidade, a tua própria beleza, os teus próprios objetivos e sonhos. E, assim, eu sempre falei para Deus, eu não quero ter medo. Então, me ajuda a não ter medo. E eu, claro, que passei em lugares que realmente não foi bacana. Uhum. Mas aquilo também serviu de aprendizado. Porque eu olho para esses lugares e eu digo, olha o que eles me ensinaram, a não ser assim. Então, outra coisa que eu sempre falo, cuidado. Não vão sangrar em tanques de tubarão. Não falem sobre algo que ainda está em processo de cura. É forte. Peguei essa. É forte. Não sangue, não vá sangrar, na verdade, em um lugar onde as pessoas realmente vão cutucar ainda mais a tua ferida. Porque muitas vezes você está em processo de cura e por se abrir em lugares errados, a tua ferida aumenta. Então, realmente, tenha ali ao seu redor pessoas que estão com você. Elas são pessoas que curam, que ajudam no teu processo. Isso foi muito importante para mim. Foi realmente assim, Deus foi muito maravilhoso, porque Ele me trouxe pessoas que mudaram a minha vida. Cada uma em uma área. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo como eu digo que é obediência, né? Eu ter dito, eu vou abrir mão disso e eu vou para cima. Eu fui obediente ali. Então, Deus hoje está me honrando por tudo aquilo que eu plantei. Só que eu não estou falando que eu não tenho dificuldade, gente. Porque as pessoas pensam assim, então você não tem dificuldade. Eu tenho várias. Começa às 5 horas da manhã as minhas dificuldades. Tenho várias dificuldades. Eu também sou mãe, eu também tenho criança pequena. Eu também sou esposa, eu também sou filha. Eu sou mulher em primeiro lugar. Então, assim, eu também tenho as minhas coisas. Tem dias também que eu acordo e olho no espelho e digo, meu Deus, hoje não tô bacana. Aí o que eu faço? Você acha mesmo que eu vou pôr um pijama e sentar no sofá? Não. Nesse dia, eu acordo, eu tomo banho, eu seco os meus cabelos, eu modelo eles, eu faço uma maquiagem, eu olho no espelho e digo, hoje é um belo dia para acontecer o extraordinário na minha vida. Muitas vezes eu não me sinto daquela forma, mas eu falo para mim, eu vou viver o meu dia. E nesse dia algo vai acontecer. Porque eu não sou uma circunstância, certo? Certo. Então, se eu for movida por circunstâncias, eu vou passar o dia inteiro deitada. Principalmente nessa terra que todo mundo só trabalha. Não é verdade? É verdade. Então, assim, todos os dias eu acordo, me arrumo, coloco a minha melhor roupa e vou viver o meu dia. Independente do que tenha para acontecer naquele dia, eu estou vestida para viver aquele dia. Independente. Se você falar para mim assim, hoje tem uma oportunidade para ti em tal lugar, estou pronta. Bora? Por quê? Porque eu entendi que às vezes a gente perde a oportunidade por não estar preparado para ela. Então, assim, por eu ter esse hábito de sempre estar arrumada, sempre ter cuidado com a minha imagem, a minha filha já começou a ter. Então, ela, quando a roupa dela rasga ou quando está manchada, ela diz, ai mãe, não vou com essa roupa, está manchada. Ela já entendeu que a imagem dela é importante. Então, assim, já é um espelho. Sim. Lógico que, como toda criança, ela vai passar pelo processo dela, né? A gente já está passando. Uhum. Mas, assim, ela também está entendendo a importância do autocuidado. E isso vai refletir na sua casa, tá? Vai refletir na mesa, vai refletir na tua casa, na organização do teu lar. E não tenha o hábito, pelo amor de Deus, gente, isso me mata. Isso é uma dor lá dentro quando alguém fala assim pra mim. Eu tenho roupas para sair. Eu falo, o que é roupa para sair? Ah, é aquela roupa que eu vou pro culto. A roupa que eu vou pro cinema, a roupa que eu vou pro jantar. Eu digo, tá, você tem roupa para sair. E o que seria roupa para não sair? Aí vai me mostrar. É a camisetinha do Congresso. A camisetinha Tá aprendendo. do político. É a camisetinha rasgada. É o pijaminha que tá velho, ó. Eu digo, então essas são as roupas de não sair. Então, sou esperta, não sou deixar as roupas tudo guardadas lá, só pra quando eu for sair agora.
Eu digo, e se amanhã não chegar? E aí? O que você deixou aqui? Qual foi o legado? Qual foi a história? Qual a imagem você deixou? A imagem em que você tinha roupas para sair? E dentro de casa andava toda de qualquer jeito? Então, primeira coisa, você tem que se arrumar para você. Você é importante, você se arruma para você e para a tua família. Eles são as pessoas mais importantes da sua vida. Eu me arrumo para mim todos os dias. Todos os dias eu ponho, tipo, hoje nós vamos viver um belo dia. E não é Disney, tá, gente? Isso eu boto na minha cabeça que eu tenho que fazer mesmo, não tem opção não. Ponho minha roupa, me arrumo para o meu esposo, me arrumo para os meus filhos, me arrumo para minha mãe, para a minha família inteira. Quero que as pessoas me encontrem, que gostem do que vem. Gente, a beleza, ela traz felicidade. O belo te motiva. Por isso, um mundo sem beleza é um mundo desconstruído. É o que está acontecendo agora. As coisas estão sendo desconstruídas. Então, eu sempre falo, não tenho roupas para sair. Tenho roupas para usar. É diferente. Claro que vai ter um vestido ou outro que é adequado a certa ocasião. Mas, no geral, tenha roupas que você pode usar em qualquer ocasião em casa. Usa suas roupas. Usa seu batom, usa sua maquiagem, se maqueia para você. Arruma seu cabelo. Nada daquele coque todo embaraçado. Põe a sua joia. Faz a sua unha. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. São prioridades. Só sai da frente da telinha um pouquinho. É só deixar o Instagram de lado. Dá pra fazer uma unha em casa. Ah, mas eu não sei fazer, não tenho dinheiro. Eu te garanto que se tu lixar, arrumar a sua unha, já deu bom. Já tá tudo ok. Entendeu? Então, assim, são muitas prioridades que as mulheres elas vão colocando na vida delas. Muitas vezes eu digo assim, você tá vivendo a vida de outra pessoa. Você tá vivendo só pra uma função. Cadê você? Onde você tá? Um testemunho bem bacana. 3 semanas atrás, quem me acompanha vai lembrar dessa história. Essa história é muito bacana. Tem uma amiga que ela amou a peça que eu comprei. É a Carlota. Ela amou essa peça de prata que eu comprei. Beijo, Carlota. Nós te amamos. Amo minha amiga. Eu tava em casa. E aí eu falei pra Deus, ai gente, tô pegando o nariz porque eu tô com uma alergiazinha, tá? Eu tô só falando aqui porque o povo acha estranho. Eu tava em casa e eu falando pra Deus, né? Eu digo, pai, o quanto eu amo o que eu faço, mas às vezes é tão desafiador, porque às vezes eu queria estar com a minha família. E naquele dia era um dia assim. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que atender. E eu amo atender, mas naquele dia eu queria estar em casa. Eu digo, pai, é tão desafiador que às vezes assim é difícil, porque aquele dia era importante para a família. Eu queria estar em casa com eles. Eu queria estar com os meus filhos. Era um dia que eles precisavam de mim. E muito. E aí eu falei, eu vou sair. Eu tava assim, me sentindo tão vazia, tão horrível. Assim, eu quis chorar, sabe? Tipo, aí eu vou pro closet chorar como vocês também. Aí eu digo, pai, me ajuda. Eu não quero ir. Eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, porque esse dia era um dia que um tava doentinho e o outro não tava bacana. Nossa. E eu tinha que ir. Eu tinha que ir porque eu tinha uma obrigação, tinha um compromisso. E eu não falto. Aí eu fui orar, né? Fui falar com meu pai celestial, porque meu pai terreno já não está mais aqui há 5 anos. Então, eu botei meu joelhinho no chão e orei. Não deu muito, meu esposo me ligou. Aí ele falou assim, ei, tá tendo garagem ceia numa cidade aqui perto, você quer ir? Aí eu digo, nossa, que aleatório. Vamos. Tipo, quero sair de casa. Né? Vamos lá. Quero ver o sol para poder parar de chorar. Fui lá com ele antes do meu compromisso, nessa garagem ceia. E eu me encontrei em uma caixa toda rasgada num canto. E tinha um monte de coisa bacana, gente, assim. Esse garagem ceia era maravilhoso. Só que essa caixa me chamou a atenção. Estava guardada, embrulhada. Eu digo, eu posso pegar essa caixa, né? Peguei, era uma americana, abri a caixa e tinha uma peça de prata dentro. Daquelas para servir a mesa. Coisa mais linda. E eu abri e ela estava toda suja. Porque a prata fica suja, ela fica oxidada. Eu olhei, eu falei para ela, isso é prata? Ela disse, eu sei. Aí eu falei, você nunca usou? Não. A peça foi eu que abri pela primeira vez.
do jeito que ela ganhou, há quase 40 anos atrás, essa peça, de presente de aniversário de casamento. E ela nunca havia usado, porque ela estava esperando o dia especial e a ocasião especial para usar aquela peça. O que aconteceu? A peça ficou guardada, suja, esquecida. A filha dela veio a falecer, agora recentemente. Ela nunca usou. E ela nunca usou a peça para servir a família dela. E ela foi agora precisar fazer a venda das coisas e ela achou a peça. E ela falou isso com lágrimas nos olhos. Eu nunca tive a oportunidade de usar. E aí, naquele momento que eu peguei a peça, eu digo, Deus está me respondendo aqui. Quantas mulheres estão como aquela peça de prata, um metal tão precioso, lá, escondida, se deixando ser desgastada, não está cuidando da aparência, não está cuidando da essência, não está cuidando de nada, está escondidinha. Deus não quer a gente escondida. Então, assim, a maioria das mulheres estão lá com seus valores, os seus talentos, os seus dons todos enferrujados. E aí eu disse, meu marido falou, Érica, isso limpa? Eu disse, limpa, isso é prata, isso é caríssimo. Aí ela falou assim, leva, é sua. Eu paguei um valor simbólico de $10, gente, por uma peça de prata, pelo amor de Deus. Levei a peça para casa, coloquei na mesa e chamei as crianças, vamos limpar a peça. Limpamos a peça, ficou brilhando. E aí, antes de ir embora, eu falei para ela, essa peça vai ser muito útil na minha casa. Eu vou usar todos os dias. Aí ela sorriu para mim, como quem disse. Alguém vai usufruir, né? Então, quando eu estava limpando com as crianças, que eu olhei a peça no final, eu digo, é assim que acontece o processo das minhas clientes. Eu encontro elas escondidas, dentro de uma caixa que não é delas. Às vezes a caixa está quase rasgando, mas precisa, assim, de um empurrão, entendeu? Elas estão lá, cheias de ruídos, cheias de confusão mental, de dores, de sofrimento, de dúvidas, em conflito interno. Eu vou lá, ajudo a retirar. A gente faz o processo e vai limpando, para que depois elas estejam lá, prontas para brilhar para o mundo. Prontas para viver o que elas têm que viver. Só que a peça é prata. Eu preciso fazer o que constantemente? Polir. Limpar. Limpar. E naquele momento você entendeu o significado maior do que você faz. Entendi. Mesmo você como mãe se culpando, porque a gente se culpa, ainda mais quando o filho está doente, a gente se cobra, lágrimas. Igual você estava, e você teve uma resposta de Deus. Aquilo foi uma forma que Deus falou assim para mim. O que você faz também é precioso, é um ministério. Assim como cuidar da minha família é também. Mas isso aqui também é, porque é o que eu te dei individualmente. Isso é você comigo. Eu faço isso para ele. Eu tenho essa consciência que o que eu tenho não é meu. Né? Então, assim, naquele dia, eu entrei no carro e disse para André. André disse, tá tudo bem? Eu chorando, né? eu digo, depois eu falo. Quando passou o processo, eu expliquei para ele. Aí Carlota viu minha peça nos stories e ela disse, amiga, quero a peça. Digo, amigo, te empresto. A peça é linda. E daí eu falei pro meu esposo, você não imagina, mas vir nesse garage sale foi Deus. Porque foi muito aleatório. Ele estava trabalhando. Então, Deus usou ele mesmo, o meu próprio esposo, para estar comigo naquele momento, né? Então, você está entendendo como, às vezes, a gente se culpa por algo e Deus vai lá e te responde? Sim. Então, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. Eu também tenho culpa, como todo mundo. Eu acho que deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E Deus está usando da sua vida para ajudar outras vidas e quem está nos escutando agora, né? Para poder se enxergar, olha para si. Se enxerga. Né? Porque às vezes realmente está dessa forma que você está falando, trancada dentro de uma caixa. E a gente somos exemplos para os nossos filhos. E como que a gente se deixa levar? Infelizmente. Então tem que ter alguém para nos despertar, igual tem você agora, para poder dar esse start, assim, tipo, opa, acorda. É igual você servir a mesa em casa, né? Tipo, eu amo servir a mesa, eu adoro. Tanto que quando a Deise começou o projeto dela, o Clube Mesa Aposta, foi a primeira a estar lá. Tanto que a gente se conheceu lá. A primeira vez que eu te vi foi lá no hotel da Disney. Eu tava com o rosto todo vermelho porque eu tinha feito um peeling, gente. Isso mesmo.
E eu tava toda feliz e empolgada. Falei, gente, que evento é esse? No hotel da Disney. Cheguei lá. Né? Primeira vez que eu tinha ido, cheguei, coloquei o carro lá, o cara já veio, pegou meu carro e levou. Eu falei, nossa! É essa a vida que a gente quer ter? Oh, maravilhoso! Então. E a mesa posta, ela é assim... Hoje até meu filho aprendeu, o mais velho, de 10. Ele me ajuda, ele vai lá, Sério? Pega os negócios, coloca no cantinho, me ajuda, já tô ensinando ele. Então, assim, isso é muito bom, é tão gostoso você sentar. Não é todo dia que a gente está disposta? Não, não é todo dia, mas eu já tô repassando isso para ele. E aí todo mundo senta na mesa e é aquela coisa. E os dias que eu fiquei doente, que eu não pude fazer a comida e nem servir a mesa, a casa ficou tipo uma frieza, um vazio, uma coisa estranha. Eu falo, nossa, como a gente percebe, né, a nossa importância, a falta que a gente faz na vida da família e das pessoas que realmente nos amam nesse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, assim. Então, a gente tem que começar de casa, né? E olhando para si, igual você está passando aqui essa mensagem. Imagina se você vai ter força. Você vai ter motivação para montar uma mesa. Se você tá vestida de qualquer forma. Você vai dizer, mas se eu não tô nem me arrumando, eu vou arrumar a mesa? Uhum. E não depende de ninguém, só de a gente. Não adianta você achar que vai vir uma amiga sua. Às vezes até Deus se usa de alguém. Mas é você com você. Você com você. E eu acho interessante, porque essa questão de identidade é algo que Satanás está tentando roubar, né? Ele não tá brincando de serviço, ele tá fazendo hora extra. Satanás tá fazendo hora extra. Eu tô falando logo. Em quê? Em todos os detalhes. Eles estão desconstruindo todos os valores. Mas falando de mesa, é algo muito interessante aqui nos Estados Unidos, porque as crianças já chegam 3 e pouco, né, em casa. Isso. Então, assim, às vezes os pais dizem, pra quê? A gente chegou, vai comer, vai sentar, vai assistir televisão. E não tem o momento da mesa. Eu fiquei alguns meses sem mesa, porque eu mudei de uma casa para um apartamento. E daí eu fiquei sem mesa. Gente, eu senti uma falta de ter uma mesa, que vocês não têm ideia. E aí uma amiga me presenteou com uma mesa maravilhosa. Voltei até a minha mesa, montar a minha mesa. E eu amo. Eu amo. Mesmo as crianças chegando 3 e pouco, a gente procura ter ali um momento do dia, todo mundo sentado na mesa, para comer e conversar. Então isso aí é uma memória que vai ficar marcada. Na mesa a gente conversa. Então, às vezes, até se meu marido não chegou ainda, mas eu sento com as crianças. Aí, quando ele chega, eu sento com ele. Entendeu? Uhum. Então, assim, não tem desculpa. É como eu falo novamente, são prioridades. É isso. Érica, então, deixa uma mensagem agora final para as supers que estão nos assistindo, né, que desejam começar esse processo e, às vezes, não está conseguindo reagir. O que você diria para essas mulheres? Não tenha medo. O tempo vai passar do mesmo jeito. O tempo vai passar. É você que decide se você vai passar esse tempo mudando a tua atual circunstância, a tua atual condição, ou se você vai passar esse tempo quieta, dentro de uma caixa, se sentindo impotente. Então, não deixe o medo te consumir. Não olhe para você e veja uma mulher que ficou fracassada. Aí eu sou fracassada. Não fiz nada. Você fez. Você tem uma história para contar e eu tenho certeza que você tem. Dentro de você tem uma mulher incrível. Só que essa mulher, às vezes, ela tá presa em algum lugar. Então, resgata essa mulher que você é. Sacode a poeira. Levanta. Érica, eu ainda não posso pagar por esse processo. Eu ainda não posso fazer tal coisa. Ainda estou em condições limitadas. Mas isso não te impede. Acorda. Vai viver o seu dia da melhor forma possível. O que é a melhor forma? Não é bom quando a gente vai no lugar e encontra alguém bonito, bem arrumado? Seja você a pessoa bonita do lugar. Né? Seus filhos vão chegar, nossa, a mamãe tá tão bonita, o marido vai chegar feliz da vida. Gente, é um ambiente transformador. A beleza transforma. Tá? A beleza transforma. Então, do jeito que a beleza transforma, ela também cura. Então, para você se sentir bem, você não precisa estar vivendo a melhor fase da sua vida. Você pode decidir isso. Decida viver bem. O agora. Decida viver o agora. Não dá poder para medo, não. A chavinha está com você. É você que decide se você vai entrar por uma porta
e dizer, todo dia eu vou ser uma mulher melhor, ou se você vai trancar essa porta e morrer lá dentro. Porque é isso que acontece com você. Você vai definhando. E um dia seus filhos vão embora, eles vão viver a história deles, e você vai estar lá, com a síndrome do ninho vazio. E agora, o que eu faço? Eu não estou falando que não é para cuidar dos filhos, mas você foi mulher, você é esposa e você é mãe. Você não tem como ser só uma. Antes de tudo, você é mulher. Super, olha isso. Nossa, que aulão, tá? Eu aprendi muito aqui hoje. Érica, obrigada mesmo, de coração. Tenho certeza, gente, que vai fazer muita diferença, né? Esse bate-papo de hoje. E, Érica, como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? No meu Instagram. Me encontra no meu Instagram. @EricaAlencarOficial. Entra lá, me segue, me deixa mensagem. Esses dias a minha meu direct deu uma travada por conta de um assunto bem polêmico que eu comentei lá. Mas é um assunto interessante de ser olhado, de ser analisado. Muito. Na verdade, se eu fosse você, eu entraria lá. Agora ia dar uma olhada no que eu estou falando, porque eu não vou falar aqui porque é muito pesado. É melhor você ir lá olhar. E é um assunto amplo, né? Que se a gente começar aqui, mais uma hora. Acho que teria que ter 2 podcasts para falar sobre esse assunto aqui. Exato. Então, assim, esses dias o meu Instagram deu um negocinho, uma movimentada grande. Mas me deixa uma mensagem, me deixa um comentário, fala que você veio pelo podcast para eu saber que você também segue ela. Então, assim, se você não tem como ainda fazer esse processo, né, pagar por ele, me acompanha, porque eu constantemente estou tentando te ajudar, tentando ajudar quem está do outro lado. Né? E hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar online também. Então, eu passo mais tempo em casa. Ah, legal. Isso é bacana. Você também faz cursos para pessoas atuar nessa mesma área que você está ou não? Você apenas... Não, ainda não. Tá. Hoje eu trabalho apenas eu mesma... Fazendo isso. Orientando cada cliente. Mas você consegue fazer, por exemplo, um cliente à distância ou não? Consigo. Eu tenho eu acho que eu tenho 7 clientes à distância. Ah, entendi. Então, bacana. Se tem alguém assistindo do Brasil ou de outro lugar... Qualquer lugar do mundo, eu vou conseguir fazer o mesmo processo que eu faço presencial online. O mesmo. Inclusive as cores. Que legal. Muito interessante. Então, é isso, supers. Então, não perca, tá bom? Acompanha a Érica lá. Se interage do assunto, inclusive, é sobre marcas. O que tem por trás da marca. Só para matar a curiosidade de vocês. Mas, para saber com mais detalhes, vocês têm que ir lá no Instagram da Érica. E por hoje é isso. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada. Pelo seu tempo, por ter vindo aqui compartilhar um pouco, Obrigada a você pelo convite. Da sua trajetória. E olha, te esperamos no próximo episódio do Super Podcast. Temos mais convidadas já confirmadas. Se vocês querem saber, é só ficar ligadinho aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, beijo, supers. Tchau.